tipos do homem rural brasileiro. Conforme a região do Brasil, o homem rural típico tem uma designação diferente. Há tendência para chamar qualquer pessoa de cultura rústica, qualquer pessoa do interior, de caipira, mas aí já num sentido meio pejorativo e meio jocoso, dizer que a pessoa não tem hábitos civilizados. Não é nesse sentido que se deve usar num contexto como o nosso. O caipira é o morador do campo que vive numa sociedade relativamente homogênea, com valores tradicionais muito marcados, fruto da evolução histórica do grupo social radicado em São Paulo. Não necessariamente com o estado de São Paulo. O que se pode chamar área caipira é talvez um pouco daquilo que o historiador Alfredo L. Júnior chamava a Paulistânia. A Paulistânia é São Paulo, é grande parte de Minas, é grande parte de Goiás, grande parte de Mato Grosso, o atual Paraná em parte também. E, de certa maneira, Espírito Santo e Rio de Janeiro são afins. E este homem é fruto de uma sedimentação racial, às vezes, mas certamente de uma sedimentação histórica, de uma sedimentação cultural que lhe dá características próprias, inclusive na maneira de falar. Eu ouvi falar de Guimarães Rosa pela primeira vez, deve ter sido ali por 1944 ou mais provavelmente 45. Eu estava na livraria Jaraguá e me encontrei com Vinícius de Moraes. E Vinícius me disse que havia um colega dele do Itamaraty que estava escrevendo uns contos, mas era um tipo muito peculiar, porque ele escrevia os contos preparando como se fosse um trabalho científico. Eram contos regionais e esse colega tinha fichário em que ele tinha todos os passarinhos, todos os acidentes geográficos, plantas com os nomes científicos, costumes, como se estivesse fazendo um trabalho de sociologia. Aquilo eu achei muito interessante. Quando saiu Sagarana, eu recebi o livro e me disseram que o autor era diplomata. Quando eu li o livro, falei, esse é o nome do Vinícius, certamente. Tenho a impressão que eu dizia que havia ali um conto que tinha que entrar certamente entre os 10 maiores contos da literatura brasileira, que é Oliveira de Augusto Matraga. E não sei se já dizia aí por que ele não era um regionalista propriamente dito. É porque, através do homem do sertão, havia uma presença dos problemas universais. A gente sentia que o regionalismo dele não era de cunho pitoresco. O pitoresco havia, evidentemente, mas já havia uma universalidade dos temas, havia uma espécie de vibração espiritual, uma vibração em relação aos grandes problemas que atormentam o homem, que já faziam dele uma coisa diferente. Não era propriamente um regionalista. Mas depois, quando saiu Grande Sertão Veredas, então eu estudei isso mais detalhadamente. Quando saiu Grande Sertão Veredas, eu falei propriamente, se não me engano, em romance metafísico. Não se tratava mais de regionalismo. E não se tratava de regionalismo porque eu entendo que pode se considerar como regionalista, propriamente dito, o romance, o conto, em que o que sobressai é o choque de exotismo. A pessoa, o homem da cidade, vê aquela matéria diferente, aquela matéria quase de um outro mundo, e aquilo é interessante, e o enredo, então, se beneficia com esse exotismo. A mim me pareceu que em Guimarães Rosa isso era apenas um ingrediente, e que o importante eram os grandes problemas do homem. Além do mais, a linguagem dele não era uma linguagem propriamente documentária, que acontece no regionalismo. A impressão que se tinha é que ele estava criando uma linguagem. Eu não tinha formação linguística para saber até que ponto, mas eu senti que ele estava inventando uma linguagem que ao mesmo tempo era plantada na região, mas estava ligada, por exemplo, ao passado da língua portuguesa.
uma vez, com esse caboclo velho, eu vi pra ele, ele tinha 90 anos. Ele perguntou, o imperador vai bem? Eu falei para ele, vai bem, sim, senhor. Ele falou, isso em 1948. Ele disse, mas não é mais aquele veião de barba. Eu falei, não, agora é um outro chamado Dutra. Ah, bom.